Pois vamos lá começar a nossa live, né, amiga? Para começar no horário, para cronometrar como toda boa jornalista, o roteiro, para não esquecer de nada. Boa noite, pessoal. Eu sou Lúcia Ribeiro, né, jornalista, e hoje a gente vai fazer uma live bem bacana com a Lídia. A Lídia é consultora política, formada, pós-graduada em ciências políticas, com ênfase em mídias e comunicação social. E assim, a gente começou a pensar numa live sobre política, conversando com a Lídia, e ela vai explicar para vocês, né, se aprofundar mais. A gente começou conversando, um bate-papo bem informal, sobre política. E ela falou de um projeto que ela estava fomentando, esse projeto. Inclusive, esse projeto vai ser lançado hoje ao vivo. E aí eu disse, Lídia, esse projeto vai dar muito o que falar. Vamos fazer uma live em cima do projeto. E o projeto tem tudo a ver com a nossa conversa de política de hoje. Eu vou pedir para a Lídia se apresentar e, em seguida, eu dou continuidade para falar como foi que a gente chegou a essa ideia da live. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, Lúcia. Obrigada pelo convite. É muito bom estar conversando aqui com você sobre o assunto que a gente gosta bastante, né, política, e um pouco mais sobre as eleições de 2020, que são um pouquinho mais diferentes, né, com esse cenário que a gente está enfrentando. Eu sou formada em ciência política, né, tenho 2 especializações, uma em marketing político e outra em comunicação, e tenho mestrado em ciência política, onde eu pesquiso representação política e mídia, né, a partir do escândalo político, que é a questão da opinião pública. Eu trabalho há mais de 10 anos com eleição, né, com campanha, tanto na área de comunicação estratégica, como no plano de marketing, na orientação da imagem pública. Já trabalho, a minha carreira já tem 15 anos, né, me formei em 2005, mas antes eu trabalhei com o terceiro setor, trabalhei com articulação política e eleições há 10 anos, né, em 2010, que eu comecei fazendo uma campanha para deputada estadual. E desde lá a gente trabalha com campanha e vem acumulando conhecimento a respeito, né? Trocando conhecimento com as pessoas no campo. Pronto. E é isso. A Lídia se apresentou, né? E para quem está entrando agora, eu sou Lúcia Ribeiro, jornalista, sou sócia proprietária do site Reticências Comunicação. A Lídia, eu esqueci até de me apresentar, né? A Lídia, ela é colunista de política da Reticências, e nas quartas-feiras ela tem toda quarta-feira ela tem uma publicação, né? Ela solta uma matéria sobre política. E como foi que a gente chegou a esse denominador comum para falar sobre política? A Lídia, ela tem um projeto, A Política das Coisas, né? E ela está lançando um produto maravilhoso, que é o PAC, que no decorrer da live ela vai falar muito desse projeto para vocês e desse produto super bacana. E assim, a gente escolheu o tema política porque nós estamos vivendo uma crise mundial, né? O ineditismo da pandemia do Covid-19. Ninguém esperava por isso, ninguém estava pronto para isso. E aí o mundo eclodiu. Explodiu essa doença e chegou até o Brasil, chegou a Fortaleza. E a gente que gosta de se comunicar, mexeu com a economia, mexeu com a gente, com o nosso dia a dia, com a nossa mente. E a gente que gosta de se comunicar muito, né, Lídia? A gente ficou pensando, o mundo já estava se ressignificando e se transformando, né? Com o advento das mídias sociais, a gente teve que colocar mais a cara, né, nas redes sociais. Mas, assim, o meu forte, Lúcia, era escrever. Eu gostava muito de escrever. E quando a pandemia chegou aqui no Brasil, eu vi muita gente se solidarizando, fazendo lives para acalmar mais a alma, os artistas, para ajudar músicos. A economia deu uma caída radical. E aí eu fiquei um tempo em casa, pensando o que é que eu ia fazer. Porque eu me comunico.
forma que eu tenho um site, é escrevendo. Aí eu comecei a conversar com a Lídia, e a Lídia, com esse projeto de política, a gente chegou a pensar nessa live, que tem tudo a ver, pessoal dizer, política com saúde, sim, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. É ano de eleição, minha gente. 2020 é ano de eleição. A eleição, ela não vai ser cancelada, ela vai ser adiada. Há especulações que ela vai passar para dezembro, né? Dezembro de 2020. E foi um ano de mudanças. Mudou muito o ano eleitoral nas categorias. E a Lídia, ela tem muito a falar para a gente. Eu queria saber, Lídia, de você, como é que tá as eleições agora, 2020, num momento de pandemia, saúde, eleição, política. Como é que você vê a sua ótica? Você sabe, Lúcia, assim, o próprio ano eleitoral ele já é mais agitado, né? A gente já está acostumado a cada 2 anos a gente ter essa agitação natural geralmente a partir de junho, julho, que tem as convenções, o ambiente político começa a agitar e mais agosto é que começa a ir para a rua. Então a gente já está um pouco habituado com isso. Essa pandemia que nos pega, assim, como você acabou de falar, de maneira surpreendente, e está se estendendo mais do que os próprios gestores e a gente acreditava que fosse se estender, né? Nós já estamos no 5º mês do ano, quase 3 dessa incerteza, né? Mas as pessoas perguntam sempre assim, mas não é oportuno falar de política, o foco todo é a saúde. Mas a saúde faz parte do ambiente político também, porque nossos gestores precisam ter políticas públicas, precisam ter plano de contingência, precisam enfrentar, tomar decisões políticas, pensar na população. Então, isso é exercício político, né? Então, na verdade, se soma ao ano eleitoral, porque e acaba colocando os próprios líderes políticos em evidência, porque é uma maneira de que a gente tem de observar como é que eles se comportam, né? Se eles realmente estão se comprometendo com a população, com a sociedade, se eles conseguem administrar, né? No legislativo, se o legislativo está conseguindo fiscalizar, né? Que esse ano a campanha é proporcional para o legislativo de vereador, né? Se os vereadores estão conseguindo dialogar com o prefeito, os prefeitos de várias cidades, não falo só da nossa, né? Se os vereadores estão conseguindo propor, fiscalizar e dialogar. Então, é uma forma também de a gente... É difícil dizer que tem um lado bom nessa loucura toda, mas a gente tem que entender que precisa também observar o que a gente pode tirar disso tudo de lição. Não diria lado bom, né? Mas assim, de lição. Então, nesse caso, eu acho que é porque a gente tem um ano privilegiado do ponto de vista político e eleitoral, porque a gente tem uma arena onde os líderes estão aí expostos e a gente pode observar, inclusive também pedir, né, e dizer o que a sociedade quer, precisa, é importante. Fora a pandemia, a gente já tinha um desafio nessa eleição que era a mudança das regras. A cada 2 anos a gente costuma dizer que a legislação eleitoral no Brasil é fascicular, porque a cada 2 anos geralmente ocorre uma modificação, nem que seja mínima. E a desse ano em especial, que a gente já discute desde o ano passado, isso a gente já esperava, era a questão o fim das coligações proporcionais, né? As coligações só podem ser feitas agora para prefeito. Então, isso traz também uma inovação e um desafio para o vereador, por exemplo, que vai se candidatar a vereador, né? Então, a eleição de 2020 tem esses 2 fatores que diferenciam das demais, né? Um de ambiente interno da própria eleição e um de ambiente externo, que é esse da pandemia. E, Lídia, e tu é de acordo com essa... Porque em outubro a gente sabe que provavelmente não vai acontecer, né? Vai até dezembro. Isso é o que alguns especialistas falaram. Mas não tem nada ainda decidido. Só que não vai ser cancelada para 2021. Isso aí eu sei. Você está sabendo alguma coisa? O que acontece é o seguinte, eu acho que foi a primeira ideia que foi colocada por alguns partidos
foi que a eleição fosse colocada para 2022, mas eu acho que isso ficou totalmente fora de proporção, né? Porque seria estender o mandato em 2 anos e os prefeitos e vereadores teriam mandatos de 6 anos ao invés de 4. Isso não é uma coisa simples, mudar a legislação não é coisa simples. E isso a data da eleição está na Constituição, né? É o primeiro domingo de outubro. Para isso precisa de uma votação mais séria, uma proposta de emenda, uma série de discussões que não dependem só da vontade, das vontades partidárias, digamos assim, né? O que acontece? Essa primeira proposta de 2022 foi abandonada, porque realmente ficava absurda, né? A proposta do adiamento, eu acho que também foi feito no início do processo, quando a gente estava tomando conhecimento do que era essa doença, do que seria a pandemia, qual era o cenário. Ficou um pouco também, como a gente diz aqui no Ceará, um pouco avexado, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente não sabe até quando vai a restrição de circulação, né, das pessoas. Estão se prevendo que o quê? Até outubro a gente não possa circular normalmente na rua, né? Claro que tem que haver todas as precauções, as precauções até lá, para que não haja tanta aglomeração, etc. Porém, o que acontece? Até agora nada está decidido, né? O ministro Barroso ainda vai assumir o TSE agora em maio. Foi veiculado ontem um pouco na imprensa a hipótese de que ele teria se posicionado para adiar a campanha para a eleição, não a campanha, né? O dia da eleição para dezembro, primeiro fim de semana de dezembro, mais ou menos, né? Mas isso é uma especulação. Ele, quando se posicionou de fato, algumas semanas atrás, ele disse que faria o possível para que não houvesse nenhum tipo de adiamento, né? Porque realmente envolve, como eu falei antes, todo um processo de alteração da Constituição. Seria uma emenda, e essa emenda tem o risco de valer só para essa ou não, né? Então são discussões muito profundas, não é uma coisa leviana que possa ser apenas levada com a temperatura da opinião pública, não. Mas independente do dia da eleição, digamos assim, o que ocorre é que os processos eleitorais continuam os mesmos até agora, né? Um exemplo, agora dia 15, na sexta-feira, abre-se a possibilidade de que os candidatos arrecadem pelo chamado crowdfunding, né? Podem fazer arrecadação de recursos para a campanha. Não é o início da campanha ainda, é como se fosse um marco da pré-campanha, 15 de maio. Esse dinheiro não pode ser usado ainda, só para deixar claro. É só depois que for feito o registro da candidatura, deferido, abertura de conta, CNPJ e todos os processos legais. Mas é possível arrecadar. Isso. A partir do dia 15 agora, depois de amanhã, é possível começar. É preciso de ser uma plataforma reconhecida, autorizada pelo TSE, etc. Tem algumas regrinhas, mas é possível. Então, assim, oficialmente, a gente estaria em pré-campanha a partir do dia 15. Para a gente que planeja campanha, a gente começa ou no último dia da eleição anterior, ou no ano anterior da eleição, que seria 2019, ou agora, né? Então, assim, para nós a pré-campanha já existe, né? Outras datas, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, são as convenções, né, partidárias, que aí tem a possibilidade, foi aberta uma consulta do TSE, de que pudessem ser feitas também por videoconferência, para que as pessoas não aglomerassem, porque as convenções são também um espaço onde vai toda a militância, as pessoas interessadas, reúne muita gente, né? Então, assim, essas datas, elas permanecem. Então, a campanha em si, ela está andando. A campanha de rua, ela só começa, de fato, agosto, fim de agosto, né? Então, daqui para lá, a gente ainda tem tempo, que é esse tempo que a gente usa para planejar, né? Lídia, e você, como consultora, né, política, com toda essa pandemia, os clientes, eles estão demorando a procurar, né, para fazer as campanhas? Na verdade, é uma questão de cultura, sabe, Lúcia? Não só com a pandemia, mas a gente sempre diz que o planejamento, ele tem que ter tempo, né, para ser feito. É óbvio que a gente se vira nos 30, né, como a gente diz. Mas o ideal é que se planeje com algum tempo de antecedência. Quando eu digo que o momento de planejar isso da pré-campanha
digamos, a gente tem, não dá mais para a gente usar o tempo anterior, então a gente tem do dia 13 de maio, né, até junho, julho, para planejar toda a campanha para ela ir para a rua, né? Então a gente consegue fazer isso. Realmente é uma questão, quando eu digo uma questão de cultura, é porque o planejamento em si, às vezes não faz parte do mundo político, né? E alguns candidatos acham que alguns por falta de conhecimento mesmo, né? Infelizmente, acha que precisa de 2 ou 3 pessoas e da intuição para fazer campanha. Só que no cenário que a gente está, já há alguns anos, né, da tecnologia e tudo mais, é necessário que haja um estudo de ambiente. O que a consultoria faz é isso, né, que a gente chama de consultoria de marketing eleitoral. Você faz um estudo, primeiro, do ambiente político eleitoral. Por exemplo, a gente acabou de conversar que o ano 2020 é atípico porque tem uma pandemia. Então, no que a pandemia influencia no ambiente político e eleitoral? Eu faço um estudo sobre isso, entendeu? Oi, pode falar. Uma pergunta. Mas aí, como a gente está se ressignificando, algumas campanhas vão ter que ser online. Por isso que você lançou um projeto, né, um produto do projeto A Política das Coisas, que é o PAC, que eu queria que você falasse, que você vai fazer consultoria para vereadores online. Que aí é um trabalho, um serviço que você vai estar oferecendo online. O que seria esse PAC, esse serviço, já que a gente está falando de política e a gente não vai poder tão cedo, na minha ótica e pelo cenário atual que a gente está vivendo, não vai ter serviços presenciais. Então, essa consultoria, o PAC que você lançou, fala um pouco para a gente. Eu estou curiosa. Pronto, ótimo. Primeiro, deixa eu te falar como é que funciona a consultoria em si. A consultoria eleitoral, né, de marketing político eleitoral, eu estava dizendo, ela começa no estudo, né, do ambiente político, diagnóstico da viabilidade da campanha. Eu vou fazer todo um estudo baseado em informações de pesquisa, informações da equipe do candidato, todo o entorno dele, sobre o que está acontecendo, tanto no município dele como no estado, avaliações de governo, no país, entendeu? E ver também dentro os números, né? Digamos, coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, qual é a possibilidade que ele tem de ter viabilidade naquela campanha. Depois disso, a gente faz um planejamento, né? Esse planejamento também todo baseado em estudos e informações, que aí a gente trabalha comunicação, imagem pública, a parte publicitária, a parte de mobilização. A consultoria funciona mais ou menos assim. Qual o diferencial desse de PAC para vereadores? Primeiro, a eleição desse ano, ela traz esse novo desafio para os vereadores. Então, eu achei interessante focar no vereador para que ele tenha um pouco mais de suporte, porque quando você acaba a coligação proporcional, você reduz aquela coisa que a gente ouviu muito falar, que era aquele voto de que um tem muito voto e elege os demais. Agora, quando isso acaba, o candidato a vereador precisa se sobressair ainda mais, porque a quantidade de candidatos é muito grande. É a campanha mais pulverizada que existe. Você, num bairro só, às vezes numa rua só, você tem 2, 3 candidatos. Então, se sobressair é muito mais importante nessa campanha de vereadores. Então, quando vem essa regra do fim da proporcionalidade, isso também influencia. Aí, qual a diferença que você me perguntou da virtual para presencial? Na essência, não tem diferença. Por quê? Porque eu vou estar prestando todo o serviço que eu presto no presencial, só que por meio do aplicativo, né, da chamada, como a gente está fazendo aqui. Em tempo real, a periodicidade é a mesma, eu vou falar semanalmente com o candidato e a equipe, eu vou acompanhar, vou ajustar toda a estratégia até o dia da eleição, se ela for em outubro, se ela for em dezembro, tanto faz, isso é ajustado semanalmente e quando chega em determinado momento, às vezes diariamente, certo? O que eu vejo muito? Tem muitas opções de pacotes na internet, de consultores muito bons, né, já muito referenciados e tudo. Mas o que tem muito? Muito pacote
pacote como se fosse faça você mesmo, né? Você recebe muitas informações, várias planilhas, várias leituras, vários diagnósticos, etc. Mas você tem que fazer, né? E a sua equipe. E se você não tiver uma equipe muito bem treinada, muito bem experiente na política, etc., isso fica um pouco mais difícil, né? No nosso caso, a gente faz desde o nivelamento da equipe. O candidato pode ser um candidato que pode ser já ter sido eleito, vai para a reeleição, ou um candidato de primeira viagem. A equipe dele nunca participou de política, ele nunca participou, não sabe o que é uma eleição, mas tem a vontade, acha que tem essa vocação e tudo. E a gente faz esse trabalho todo bem customizado, direitinho, nivela a equipe dele, treina todo mundo para que saia tudo muito bem organizado. Entendeu? Então, assim, a diferença da presencial para essa virtual que eu estou colocando é muito mais o método de se comunicar. É. Mas o que você tem é a mesma consultoria presencial. Então, Lídia, eu queria também saber de você a importância, né, da consultoria para um político. Um político que passou por consultoria e um outro que não passou por consultoria. A diferença em campanha. Esse que foi o principal foi bem a consultoria, não passou. A probabilidade dele vencer uma eleição sem passar por uma consultoria, qual a diferença? Certo. Na verdade, a questão da eleição ela tem um elemento sorte também, né? Por mais que você planeje, tem um elemento sorte. É claro que é possível que um candidato que vá sozinho, sem consultoria e tudo, ele consiga se eleger. Porém, o que acontece? Na consultoria, quanto mais você planeja, mais você otimiza tempo, recurso humano e financeiro, né? Digamos assim, você tem uma orientação. Basta você ver qualquer trabalho que você faça. Você é jornalista, né? E você sempre fala da questão do roteiro. Você tem um roteiro para poder explorar os temas, uma entrevista, uma matéria, etc. Sem aquele roteiro, a probabilidade de você se perder é muito grande. Né? Por quê? Porque você tem muita informação na cabeça, às vezes seu entrevistado conversa sobre várias coisas diferentes, né? A matéria às vezes não sai do jeito que é para ser. Então, o planejamento é nesse sentido, é você ter uma orientação, né? Uma mensagem unificada para você chegar naquele ponto. Assim você otimiza. Mesmo porque, se você for pensar um candidato, durante mais ou menos 100 dias, que é o que dura a média da campanha, vai ser difícil dormir, vai ser difícil comer, vai ser difícil pensar. Então, imagina o candidato tendo que fazer tudo isso e pensar na própria estratégia de campanha. Você imagina a equipe pedindo ao candidato para tomar decisões, por exemplo, porque ela não sabe o que é para fazer? Entende? Então, o planejamento, ele otimiza, além dele dar o real cenário do que, né, político e eleitoral do que está acontecendo, as possibilidades, né, acompanhar, né, é um profissional especializado para fazer toda a otimização da sua campanha, né? Isso é que é a parte mais importante. Um desafio, por exemplo, vamos aplicar as redes sociais. As redes sociais vieram aí para ficar e esse ano consolida muito mais isso, porque a gente vai precisar se comunicar primordialmente pela rede social. Você sabe que na rede social a gente não pode postar qualquer coisa, né? Às vezes uma fala é mal interpretada e isso te tira desde seguidores até toda a simpatia, né? Cuidado. Então você precisa, exatamente, você precisa ter cuidado com a imagem, né? Uma foto, um vídeo, tudo isso parece espontâneo. Você pode destruir em questão de segundos numa rede social por uma postagem. Exatamente. Então, tudo isso precisa ser planejado. Comunicação, isso é comunicação política e comunicação pública, né? Não tem a ver assim com não ser espontâneo, não. Mas até o espontâneo, você precisa ter cuidado com isso, né? Então, você precisa ter profissionais que lidem com todo esse aparato. E na campanha você tem N situações. Você tem mobilização de rua, você tem mobilização nas redes sociais, você tem comunicação nas redes sociais, você tem comunicação na rua, você tem comunicação publicitária, você tem conselho político, você tem relações com os partidos políticos, você tem o corpo a corpo com as pessoas, né, que a gente espera que possa ter esse ano, nem que seja lá mais para o final. Né? Então, isso
isso tudo precisa ter uma orientação. Vai ser muito, eu acho. Pode... talvez a falta do corpo a corpo, isso exige muito mais do planejamento em si, porque a campanha ela tem um componente emocional muito grande, né? E esse componente emocional ele é alimentado por esse contato físico. As pessoas querem conhecer os candidatos, elas querem falar com eles, elas querem se sentir ouvidas, né? Para poder votar, confiar. Então, essa falta do contato, além de já tá tendo um impacto na gente, na vida pessoal, provavelmente vai ter também na vida política e na eleitoral desse ano. Lídia, e por que você focou esse pacote aí só para vereadores? Esse pacote online? Na verdade, eu também forneço o mesmo serviço para o majoritário. Uhum. Pronto, o mesmo serviço para o majoritário, que são os candidatos a prefeito. Só que nos candidatos a prefeito a gente tem a modalidade tanto presencial como a virtual. Mas a questão dos vereadores, eu quis dar ênfase nesse sentido, porque, primeiro, alguns candidatos a vereadores nem têm essa noção de que podem fazer o planejamento de marketing eleitoral. Tem uma cultura meio que eu chamo de desinformação, de que diz que a campanha proporcional especial para vereador ela é muito difícil, muito pulverizada, seria assim, muito esforço para pouco retorno, é muito tempo investido, etc. Mas eu acredito que não, eu acredito que é importante os representantes do povo, principalmente os vereadores, que são os que são mais próximos das pessoas, né? Eles precisam ter essa qualificação, precisam saber ouvir, precisam saber corresponder às pessoas, né? E como a gente conversou lá no início, essas mudanças na regra eleitoral, elas vão trazer esse desafio. Então, é importante também que os candidatos a vereador tenham esse suporte para que possam se sobressair pessoas boas e ter interesse, porque a tendência é que os partidos privilegiem quem já tem mais exposição, quem já tem mais possibilidade de votos. Então, tem essas barreiras que os candidatos a vereadores vão enfrentar. Então, eu acredito que uma campanha planejada possa trazer para eles uma possibilidade maior de aproveitamento e de eleição. E eu tenho uma pergunta muito curiosa. Em tempo de fake news, como é que o consultor se comporta diante do seu cliente? Olha, Lúcia, a gente costuma brincar que fake news é um nome jovem e bonito para o boato, né? O boato é da história da humanidade e da história da competição política, com certeza. E tem a história já se usou muito, hoje é mais negativo, né? Da história de você espalhar boatos sobre o adversário para enfraquecer, né? Isso saiu do ambiente eleitoral e foi para todo o ambiente político e o ambiente da sociedade em si. O que eu entendo como, digamos assim, um antídoto para isso? O que a gente pode fazer para isso? Eu acho que, primeiro, fake news é desinformação, né? É uma maneira de confundir as pessoas com informações falsas. Qual é o antídoto para isso? Informação, né? Você procurar veículos de comunicação confiáveis, você ir direto às fontes, porque você sabe que um áudio pode ser recortado, um vídeo pode ser recortado, e não só recortado, totalmente adulterado, documentos, etc. Hoje em dia, com a história da transparência, com tantos canais que a gente tem para buscar, né, as reais fontes, o importante é que você também... E compare também. Uma vez eu fui dar uma palestra sobre democracia e um aluno me perguntou sobre isso. Qual o veículo de comunicação ele devia confiar? Primeiro, você deve confiar em todos e em nenhum. O que você precisa aprender é a ler a notícia, né? A ver a informação, a comparar. O ideal é que você... Porque as pessoas tendem ao que é conhecido e ao que é mais parecido com você. Então, eu gosto de determinado veículo de comunicação, só leio esse, né? Então, você cria automaticamente um viés e essa coisa da fake news pode tomar conta porque você não consegue ler os outros ambientes. Então, a fake news sempre existiu, infelizmente vai existir, na proporção que ela está. É resultado da tecnologia que a gente tem,
né, e da velocidade da vida que a gente leva. A gente está sendo desafiado agora também na pandemia de diminuir essa velocidade, né, para poder refletir um pouco, pensar um pouco na sociedade. Mas eu acredito que a fórmula para que a gente consiga conviver, digamos assim, com a fake news é sempre procurar a fonte de informação. Fontes confiáveis. Lídia, e referente às mídias mais trabalhadas nesse momento, porque o rádio é forte, a TV é forte e as mídias, internet é forte. Mas eu continuo ainda apostando muito na propaganda na TV. O que você acha sobre essa minha colocação? A propaganda política? Na verdade, o que acontece é o seguinte: sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas acham que a anterior vai morrer automaticamente, né? Mas a gente sabe que em termos de cultura, as coisas acontecem de forma muito lenta. Aí as tecnologias tendem a... Até então, porque a propaganda da televisão, a mídia, não é instantânea, né? O valor é muito alto, mas ela funciona muito. Na verdade é o seguinte, eu lembro que na campanha do Obama, vamos falar, por exemplo, das redes sociais, que é o que a gente tem de aparentemente muito presente agora. Na campanha do Obama, muito se profetizou de que todo o resto tinha acabado e as redes sociais estavam aí para tomar conta de tudo. Primeiro foi um equívoco de leitura, por quê? Porque a realidade norte-americana é diferente da nossa no sentido da propaganda. A propaganda de TV norte-americana ela é paga pelo candidato. Então, o que o Obama fez? Ele usou a rede social para arrecadar dinheiro para poder pagar a TV. Não foi a rede social que ganhou a campanha dele. Entende? É assim que funciona, assim que é diferente do nosso. Nossa propaganda tem um horário eleitoral gratuito, né? Chama gratuito porque tem o financiamento público. Na verdade, a TV ainda é muito forte. Você vê que os candidatos, principalmente os majoritários, brigam muito pelo tempo de TV. Mas não adianta você ter muito tempo de TV e rádio se você não tiver o que dizer. Se você não souber o que dizer. Na história das eleições, a gente conhece muitos políticos que tinham 15, 16 minutos, 10 minutos e aquilo não surtia efeito, porque o que era dito não era importante para as pessoas, não empolgava. E a gente viu com a eleição de 2018 que se você não tem tempo de TV, mas você tem o que dizer, a rede social é muito útil para você, né? Porque o que a rede social faz? A rede social aproxima. Você, o tempo inteiro você está em contato com aquela pessoa, você tem informação o tempo inteiro, você pode dizer o que você quer sem nenhum intermediário, né? Na televisão você fica sentado ouvindo o que o candidato tem a dizer para você. Na rede social você ouve e diz o que você quer dizer para ele, né? Isso é interessante, essa dinâmica é interessante. Mas assim, o rádio e a TV não morrem. No interior. Né? Você vê que cidades do interior são muito fortes, é uma questão de cultura. O rádio é muito forte, é muito importante, principalmente dentro do ambiente político. As pessoas têm o hábito de se informar por alguns formadores de opinião, que são os radialistas, que são muito importantes, né, no cenário político eleitoral. São referências, né? Tem várias cidades que dizem assim: se você quer saber o que está acontecendo na política, você ouve determinado radialista. Então, o que deve ocorrer é a integração dessas mídias, né? Se você tem uma boa mensagem, você trabalha com essas mídias. A linguagem é diferente, o público é diferente, mas você consegue trabalhar a mesma mensagem nos três. Lídia, e como é que vai funcionar o canal do YouTube na seara da política? O seu canal? Eu estou inaugurando o canal na sexta-feira, né? Provavelmente por volta do meio-dia ou na parte da tarde. E a gente vai conversar lá, a gente já faz isso na coluna da Reticências, que é trabalhar conceitos políticos para que a gente possa entender o cenário atual, né? No canal a gente vai falar um pouquinho sobre o que é consultoria política, por que eu preciso de consultoria política, o que eu preciso saber, né, durante a eleição, quais as informações que eu preciso ter, por exemplo, para contratar profissionais. Se eu não sei para que serve o trabalho daquele profissional, como é que eu vou avaliar se eu devo ou não ter aquele profissional, etc.
e informações, nesse momento, informações voltadas para o ambiente político e eleitoral, e mais à frente a gente continua com conceitos políticos, porque qual é a ideia da política das coisas, né? O projeto é que as pessoas tenham acesso ao mundo político, como o mundo faz parte delas. Até o nome é interessante, porque eu tirei do termo internet das coisas, que é a conexão dos aparelhos eletrônicos, né, em rede, né? Onde eles... das coisas, e tu tá falando. Pronto. Exatamente. O termo foi inspirado nisso, porque o termo internet das coisas ele tem a ver com essa interconexão dos objetos em rede, onde eles, entre aspas, conversam entre si para a melhor experiência do usuário. Então, a ideia é essa, porque a gente sempre tem a ideia de que política é uma coisa muito afastada da gente, né? São os políticos, são eles, né? São aquelas pessoas, eles e elas, que são pessoas diferentes de mim. E, na verdade, uma coisa é a política, outra coisa é a atividade política que está compreendida dentro da política. A política está em tudo que a gente faz. Está na relação de trabalho, está na relação familiar, né? Está em tudo que a gente... Nós vivenciamos a política no nosso dia a dia, né? Na casa, na igreja, no trabalho. Exatamente, a gente vive em tudo. E algumas coisas são interessantes. Eu como estudo política há 18 anos, né, mais de 18 anos, eu consigo ler todo o ambiente a partir de todas as teorias que eu conheço, né? Algumas são realmente muito difíceis, muito complicadas, mas são possíveis de traduzir, né? Qualquer pessoa consegue entender, né? Precisa de um outro nível para entender talvez a teoria pura, mas o que ela quer dizer não, porque a teoria parte da observação da sociedade. Então, o projeto Política das Coisas nasce disso, de você ter essa noção de que a política faz parte da sua vida, e enquanto consultoria, ele é direcionado a líderes políticos em posição, seja eletiva, que são esses que passam pela eleição, prefeito, vereador, deputado, senador, presidente da República, eletiva administrativa, porque existem cargos administrativos que não são eletivos, mas têm o caráter político, você é um secretário, você é um ministro, você é um assessor, né? E lideranças políticas na parte social, que são pessoas que trabalham com ONGs, líderes comunitários, etc. A consultoria é voltada para esses líderes, né, em posição de posições políticas, para que se interessem por ter uma atuação estratégica, bem orientada, qualificada e responsiva. Porque o que a sociedade tem pedido há algum tempo é que os líderes respondam às suas necessidades, né? Isso é que é a responsividade. Porque muitos dizem assim, vou trabalhar pelas pessoas, vou trabalhar pelo povo, vou trabalhar pelo meu bairro, etc. Mas o que o seu bairro, a sua sociedade está pedindo de você, está precisando, né? Às vezes esse caminho não se faz, né? Um quer uma coisa, o outro quer fazer outra coisa e não existe um diálogo. Então, a consultoria da política das coisas é voltada para esse perfil de líder que tem a vocação política e que pretende fazê-la de forma qualificada e responsiva. Lídia, nosso horário está esgotando, né? Infelizmente. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem. Antes de você deixar a mensagem para os políticos, eu quero deixar a minha também, né? Que eles procurem uma boa consultoria e que nossa diferença política nós vamos fazer nas urnas, e que a gente tem que cobrar dos nossos políticos para tirar do papel as propostas, porque o que vale não é o que eles escrevem e deixam em papel, não. Eles têm que tirar do papel. E é o nosso dever como cidadão e pagador de impostos cobrar, fiscalizar esses políticos, né? Esse é um papel, gente, que a gente tem que fazer. Em época de campanha, eles prometem muito e muitos deixam na gaveta. E a gente tem que cobrar. A gente está passando por um momento muito difícil e que é um momento que a política, sim, tem que ser discutida, porque até então, como você frisou, tem políticas públicas. A saúde pode se tornar um caos se não tiver governantes e pessoas preparadas para isso. Então, a gente tem que saber escolher nossos governantes. Eu ainda acredito num Brasil melhor, apesar de tanta corrupção, de tanta coisa que a gente passou, que na live a gente não ia discutir
partidos políticos, nem A nem B, porque aqui a gente estava para explanar um projeto, né, e explicar como é que se faz uma consultoria política. E tinha tudo a ver com esse momento que a gente está passando, né, de ressignificação, que a gente tinha que mudar, que a gente tem que se reinventar, porque a vida está sendo online. E a gente ficava em casa ocioso, sem ter o que fazer. Então, assim, a gente tem que ficar vigilante, a gente tem que cobrar dos nossos governantes e a gente tem que votar consciente. A diferença a gente vai fazer nas urnas. Às vezes eu vejo as pessoas se engalfiando nas redes sociais, por isso, por aquilo. Não. Gente, é um momento que a gente tem que repensar a nossa política. E quem realmente merecer, porque ainda há de ter alguém honesto nesse Brasil. Quer dizer qual o seu recado? Porque o meu... Sim, sim, com certeza. Existem muitos políticos bons, pela minha experiência, a maior parte é boa. Tem vocação, tem proposta, tem atuação. É porque, infelizmente, às vezes só sai na mídia o que é feito de ruim. O que é importante é que seja destacado também, né? Mas não só. Eu gostaria de agradecer, né? Foi muito bom a gente conversar, esclarecer um pouquinho desse ambiente, de qual é a proposta da gente, para também... Eu sou um otimista, assim como você, por isso que eu trabalho com política, por isso que eu estudo e gosto de política. Então, acho que sim, a gente pode fazer alguma coisa diferente. Se a gente não muda, os nossos representantes não mudam, né? E o perfil do cidadão e do eleitor já tem mudado há algum tempo, na última década inteira. Os políticos ainda não entenderam, em grande parte não entenderam isso e ainda não mudaram. E a gente está aqui para isso, para ajudar nesse entendimento, nessa mudança. Eu queria só lembrar que daqui a pouquinho, hoje é quarta-feira, daqui a pouquinho eu vou fazer o upload da nossa coluna, geralmente às 7 da noite, mas a gente está conversando aqui mais das 7, mas já eu já coloco. Essa semana a gente vai... A seguir, né? Isso, no reticências.me, vocês encontram, daqui a uns 5 minutinhos eu já estou postando. Essa semana a gente vai falar sobre o Pacto Federativo, o que é isso, e para entender um pouquinho por que os governadores e os prefeitos e o presidente da República estão brigando tanto, certo? Para quem quiser mais informações sobre a política das coisas, e o pacote de marketing eleitoral para os vereadores, pode conversar comigo no direct ou pode falar comigo também pelo e-mail, que é o Lídia C de casa, né? Política, tudo junto, lidiacpolitica@gmail.com. E eu estou à disposição para qualquer dúvida também sobre o que a gente conversou hoje, sobre qualquer outra... Não tem? Oi? Consultoria para assessores que querem trabalhar na política? Que tem algum... Sim. Esse, inclusive... Sim, com certeza. Você, que é super expert. O PAC é voltado para isso também, porque não só o candidato tem que entender, os candidatos assessores, né, os coordenadores de campanha, né, a gente está desenvolvendo alguns mini cursos que a gente vai dar por temática na área de comunicação, na área de coordenação de campanha um pouquinho mais para frente, né? A gente vai divulgar isso aí daqui a pouquinho também. Com a Lídia é sempre uma aula, é verdade. Eu sou uma aprendiz da Lídia, porque na seara de política eu estou engatinhando. Ela é uma pessoa que domina 100% política. Imagina. Fica até inibida com toda a experiência, mais de 10 anos de jornalismo, mas eu estou entrando na área de política agora e eu estou aprendendo muito com ela. A gente está trabalhando juntas. E foi, assim, super gratificante. Eu estou aqui para aprender, para ensinar também na minha área. E, assim, foi super... Não, é sempre uma troca, né? Eu trabalho com política, comunicação e psicologia, né? No ciclo. Então, eu também aprendo muito. Estou dentro do ambiente de mídia, estudo mídia e aprendo bastante com você também. Então, quem quiser... perguntar, eu estou à disposição, pode mandar um direct, pode dizer um oi pelo e-mail, não só para contratar a consultoria ou saber do que se trata a consultoria, mas também sobre temas políticos, sobre as coisas que a gente discute. Está lá a coluna, tem os espaços para vocês perguntarem também sobre os temas semanais. E foi um prazer conversar com você e com todos que estão nos assistindo. E alguma pergunta, a Lídia depois vai dar uma olhada, a gente vai deixar a live gravada e ela responde, né, Lídia? Se tiver... Perfeito. Na minha alçada eu respondo também.
se for na seara política, a Lídia responde. Lídia, tranquilamente. Muito, viu? E parabéns aí, gratidão aí pelo apoio de sempre. E vamos... Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Vamos fazer eleição, porque a eleição tá aí, né? Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.